Olá, bem-vindo ao Estilo e Sintonia, o programa para quem sabe que estilo é mais do que roupa, é presença e expressão. Bom, hoje a convidada é muito especial. Nós vamos falar de um tema muito sério. Inclusive, eu já estou vestida aqui de Agosto Lilás, que é um mês que a gente fala muito sobre a violência contra a mulher. E ela começa desde pequenos momentos ali, numa fala agressiva, e a gente vai deixando passar, isso vai crescendo. Então, esse mês é justamente para a gente falar de todos esses momentos que falam sobre a violência da mulher. E a minha convidada de hoje, ela trabalha com muitas mulheres, ela é empresária, ela é faixa preta de taekwondo, Isso mesmo. não é? E também ela tem uma técnica, uma metodologia autoral para trabalhar a luta com as mulheres, não é isso, Milena Gomes? Isso mesmo. Bem-vinda, muito Obrigada. obrigada pelo convite, aceitar o convite de estar aqui. Obrigada, Dani. Estou muito feliz de estar aqui e falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Ainda mais nesse mês agora de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. É importante a gente falar, mostrar para as mulheres isso, conversar e unir para a gente conseguir acabar ou conseguir chegar mais perto do fim disso, né? Isso. E eu dei uma breve introdução. Você é empresária, Aham, é faixa preta, isso mesmo. lançou uma modalidade, você tem uma metodologia Sim, própria, tenho. mas eu queria que você falasse um pouquinho também sobre você. Eu aqui Tá. sempre falo para o convidado se apresentar. Tá, meu nome é Milena, eu sou faixa preta em taekwondo, eu sou segundo dan, eu sou um nível a mais dentro da faixa preta, tenho uma academia, sou proprietária da academia Cia Fit. Comecei, na verdade, com a companhia de lutas, Milena Gomes, existe ainda dentro da academia Cia Fit, porque hoje a gente cresceu, a gente trabalha com mais modalidades, trabalha com musculação também. E a vida inteira eu pratiquei luta, fiz desde os meus 5 aninhos. Eu, minha família gosta muito de luta, somos muito envolvidos, então eu sempre gostei muito. E na minha caminhada, eu me envolvi muito com a parte da mulher, por ter passado também muitos desafios, por ser uma lutadora, por ser uma mulher, fazendo aula de luta, e eu falei, por que não a gente desenvolver uma modalidade, uma metodologia específica para as mulheres? E foi assim que eu fui construindo ao longo de 10 anos aí, e hoje eu tenho o Fit Fight, que é uma específica, uma metodologia para trabalhar luta e defesa pessoal para mulheres. Milena, e falando na luta, especificamente a atividade física, luta para mulheres, você identifica que eu também já fiz algumas atividades, já fiz Muay Thai há muitos anos atrás, já fiz Jiu-Jitsu, e você nota que a luta realmente ela atua ali na autoestima, na segurança da mulher? Sim, com certeza. Não é falar que a luta não vai acontecer nada, você não está exposta a nada, mas ela te dá ferramentas para você ter muito mais controle, para você saber se defender, para você saber sair de uma situação. Até dos princípios do taekwondo é o autocontrole. Então a gente trabalha esse autocontrole de várias formas para, diante de uma situação, eu saber o que fazer ou saber sair daquela situação. Não é porque a gente luta que a gente vai brigar, a gente vai causar uma coisa. Não, é muito pelo contrário. Um faixa preta, ele chega lá, ele caminhou muito tempo trabalhando muitas técnicas, mas não só físicas, muitas técnicas mentais também, para chegar lá e ter esse autocontrole de saber, diante de uma situação, um perigo, o que eu vou fazer, como eu devo me portar, tá tendo uma briga ali, o que eu devo fazer. Então a gente vem trabalhando isso, e o faixa preta, ele cada vez mais tem esse autocontrole diante das situações de perigo, né? E eu falo que você trouxe essa questão do autocontrole, que eu como já pratiquei esse esporte Sim. de luta, eu entendo que para a mulher a gente tem uma tendência a se retrair Sim. quando sofre uma violência. Sim. Então, quando eu pratiquei jiu-jitsu, por exemplo, a minha dificuldade era abrir os olhos. Eu lembro que meu professor falava assim, abre o olho, porque a gente tem essa tendência a se fechar. A se fechar, Então, é isso. essa tendência a se fechar é o que traz muitas vezes
a Sim, violência para a mulher. Então, a gente exatamente. tem que ter um autocontrole, não para lutar, porque uma luta com um homem Isso. a gente nunca vai vencer. Não, não vai, não adianta. Não adianta medir forças com o Isso, homem. Ele vai ter mais força, sim, mas eu tenho que estar preparada para entender aquela situação e sair daquela situação. Eu ter o controle ali daquilo. Não, não pode acontecer. Eu tenho o meu limite, esse é meu limite, você não pode ultrapassar esse limite. E isso até é muito na fala. uhum, Eu sempre falo para as minhas alunas, a defesa, ela começa no conversar. Quando alguém vem falar de alguma maneira com você, gritando, falando de assim, querendo ir para cima, a primeira coisa que você vai fazer é uma postura, ter uma postura de que não se curvar, aham, sabe? Mas isso é treinável, uma postura de que não, levantar suas mãos para mostrar que você não quer aquilo, você não quer briga e falar. A primeira coisa é verbalizar. A primeira defesa é verbalizar, você falar: "Não fala assim comigo, não precisa chegar perto de mim, eu não quero que a situação tome esse rumo". Então é o primeiro ponto. E isso eu sempre falo para as meninas, é treinável, é trabalhar a sua cabeça, é ali no meio da aula também a gente pôr situações e simular situações que às vezes elas, nossa, e agora o que eu faço? Mas você vai treinando aquilo. isso. E é o primeiro ponto é verbalizar e a postura. A postura é tudo, 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 tudo na parte de se defender contra um caso desse. E eu falo que treinar a postura atua não só como prevenção de uma possível violência, mas em Uhum. todos os aspectos da Sim, vida, em né? todos. Segurança, na hora de você falar sobre você, na hora de falar sobre Sim, seu trabalho. Então, traz benefícios não só de é, defesa, mas sim, também como um aspecto geral num da vida aspecto como um todo. geral, porque uma pessoa que tem uma postura ali, sabe conversar, sabe se portar, ela se diferencia. Isso. E numa situação que alguém vem pra cima de mim brigando e falando e apontando o dedo, a hora que você fala, porque a situação, o homem geralmente, ele não acha que você vai fazer alguma coisa, É, sabe? Então, quando vem falar com você, que você mostra, fala, não, peraí, aqui não é assim. Já tem uma barreira. Não estava esperando que ela ia falar alguma coisa. E nunca é gritar, brigar. Eu nunca você vai me ver entrando numa briga, gerando uma briga. Eu odeio essa sensação. É uhum, muito ruim quando você está num lugar, duas pessoas estão discutindo, é. a energia é muito ruim. Então a gente tem que saber quebrar isso e saber se é aquela pessoa que vai falar: não, gente, não é aí, vamos conversar, a situação não é essa, e apaziguar também, tanto com a sua postura, quanto com a sua voz, quanto não tem outro jeito. Não tem como sair daquela situação. Aí eu preciso saber me defender. Com certeza, porque eu falo que os sinais da mulher também são muito evidentes. Sim, A inteligência emocional da mulher está muito relacionada também ao tom de voz. A gente sim, tem uma tendência a ir subindo, subindo, sim, subindo o tom de voz. Só que diferente do homem, a gente não fica mais incisivo. A nossa voz sim, começa a ficar mais aguda. E exatamente. é quando a gente começa a violência moral aí, que a gente É. começa a ser chamada de louca, Você tá perdendo o que está perdendo o controle, controle. que você tá gritando, exatamente. Então, isso ajuda também a gente treinar a nossa autoconfiança, a Sim, nossa inteligência emocional. Então, tem esse benefício também para além de uma defesa sim, com apenas pessoal certeza. de luta, né? E isso é treinável mesmo, é você estudar sobre isso, você entender situações, você fazer uma aula de luta, porque trabalha isso, para treinar e você se sentir mais confiante diante de qualquer situação, né? E você tem algum caso para contar para a gente de alguma aluna que conseguiu se proteger ou conseguiu se Tenho. posicionar de uma forma, olha que legal. Várias, 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 várias. Primeiro que muitas mulheres nem sabem que às vezes estão passando por aquela situação. Por isso que é tão importante, nesse mês, a gente conscientizar e falar sobre isso. Porque várias vezes em aula, quando eu faço essa temática, ou em outros momentos também, que eu vou ensinar uma técnica específica, faço uma roda e explico para elas, muitas, nossa, sempre, nesses 10 anos, muitas para assim e fala, uai. Parece que eu tô passando por essa situação. Então, muitas não sabem que se ele. Existem outros tipos de violência. Não é só Uhum, uma violência sexual, uma violência física. Tem isso. uma violência patrimonial, moral, psicológica. Então, elas não sabem. Muitas pessoas não sabem. Muitas mulheres não sabem. Muitas, muitas. Então, quando a gente aborda, elas
se colocam naquele lugar e muitas vezes chegam em mim depois e falam: olha, eu não sabia, mas eu estou passando por uma situação dessa. Muitas, em escolas também, eu dou alguns cursos em escolas para adolescentes, porque hoje em dia as meninas, elas estão confundindo um pouco o que é amor, o que é o relacionamento, tá É muita confundindo, intensidade. é muita intensidade, sabe? E elas estão confundindo isso. Então a gente conversa muito e mostra que aquilo não é certo. Que ele falar daquela maneira não é certo. Que ele te empurrar, jogar alguma coisa em você. Eu já tive alunas que empurrou, que cuspiu, que pisou no pé, que socou. Várias situações. E aí muitas alunas não sabiam como agir, não sabiam o que fazer. Eu tive uma também que foi no trabalho, o chefe dela passou a mão nela e ela achava que como que eu vou falar isso? Até como eu vou falar isso para minha família, para as pessoas? O que está acontecendo? Ele é um cargo muito alto, sabe? Então, na aula, quando eu conversava que elas atinavam a isso, falava, opa, aí elas me veem ainda como uma pessoa para elas conversarem. Até nas escolas, as adolescentes, sempre no final, chega, a gente vai para um canto ou vai para uma sala, elas falam que estão passando por isso. E em algumas situações de alunas que já passaram, e souberam falar não, ou souberam falar, não, você não pode conversar desse jeito comigo. Não é assim. Uma outra aluna, numa festa, que saiu uma briga, ela soube como sair daquela situação. Então, assim, e outra coisa, a luta, ela tem que treinar. Não é você também fazer uma aula de defesa e achar que já sabe tudo, que eu já sei sair de uma situação, que é a Xirra. Não, não é. Não é assim. É você treinar muito aquilo, porque tem que ter constância, né? E não que, nossa, agora eu tô muito boa para sair de uma situação daquela. Não, mas é um simples falar, um simples tirar a mão de uma maneira que falar, não me encosta, não é assim. Por isso que a gente tem que treinar e tem que saber, toda mulher tem que saber lutar e fazer um pouco de defesa pessoal. E eu falo que é um autocuidado justamente para prevenir ali nesse início, que a gente nem tem noção, às vezes, que está passando por uma violência. Exatamente. Que é uma desqualificação, é falar, você não dá conta de fazer nada. Exatamente. Você vai sair com essa roupa. E aí que começa as coisinhas. E aí entra no ciclo da violência, né? Que é começa essas coisinhas, a falar, a proibir algumas coisas ali, a alterar, a empurrar. Porque eu já tive alunas que achavam que isso era normal. Que empurrar aí tá tudo certo. Não, isso não é normal. Não é normal. E aí entra nesse ciclo, né? Aí até o ponto de que a mulher fala, nossa, será que tá acontecendo alguma coisa? Até o ponto dele agir, e aí depois se arrepender. E nós mulheres, a gente acredita muito, né? A gente acha que vai dar certo, a gente tenta, que vai mudar. E aí muitas mulheres não conseguem sair desse ciclo. Isso, infelizmente. Infelizmente. E falando aqui um pouquinho do nosso programa, que é sobre estilo, sobre imagem. Eu escolhi você justamente por você ter uma imagem super feminina. Então, quando a gente traz esse tópico, esse assunto de luta, de uma atividade que tem um pouco mais de agressividade, entre aspas, a gente sempre vai imaginar que é uma mulher mais masculinizada. Tem o estereótipo. Tem o estereótipo e que isso às vezes gera até falar, não, eu não vou nesse ambiente e tudo mais. E você é uma mulher super feminina, de traços delicados, você fala com muita tranquilidade. Então, isso quebra muito desse estereótipo e eu acredito que conecta com muitas mulheres também. Com certeza. Desde que eu comecei a fazer luta, eu sempre fui a única mulher da minha sala, da minha turma, sempre. E eu sempre fui assim, eu gosto de me cuidar, eu gosto de. Meu professor até brincava, porque eu tenho um momento que eu gosto de fazer a unha, eu chegava pra treinar, assim, bem arrumadinha, com o cabelo arrumadinho, e aí os meninos brincavam e tal. Mas, assim, as pessoas confundem, e uma coisa não anula a outra. Isso, exatamente. Entendeu? Eu não é porque eu sou eu acho que a força da luta até me dá liberdade pra eu ser como eu quiser, sabe? Eu me sentir bonita assim,
mas me senti bonita também vestida com, lá no taekwondo o kimono chama dobo. Uhum. Me vestir com um dobo, eu me sinto muito bem, assim, sabe? O meu marido fala, ele me conheceu de dobo, na academia com aquela roupa daquele jeito. E às vezes eu chego em casa depois de treino, né? Aí eu falei, nossa, tô acabada. Ele falou, não, mas eu conheci você assim e eu gosto de você assim, sabe? Então, assim, isso me dá a liberdade de sentir bem. Essa força da luta não anula. Então, acho que a gente pode sim ser feminina. E ter uma força muito grande, Com pode certeza. sim ser feminina e lutar. E na hora que eu entrar no tatame, eu impus a vida inteira, né? Eu acho que a gente vai mostrando o seu caminho ali, não é com grito, de qualquer jeito. Você vai mostrando ali seu respeito, sua disciplina por aquilo. E eu acho que mostra, quando eu entro, muitas vezes no tatame, às vezes pais chegam e falam, cadê o professor? Uhum. E aí, a hora que eu apareço, já aconteceu várias vezes. A hora que vem eu, ele fala, mas eu não sabia que era uma mulher. Ou, há pouco tempo aconteceu isso. Mas eu queria que fosse um homem. Aí, acontece. Aí eu falo, olha, mas por que você não deixa a sua filha, porque era uma mulher, era uma menina, Olha. a sua filha fazer a aula? E você vê, porque eu dou aula para vários homens e eles me respeitam muito, mas é por causa do meu portar também, sabe? O jeito que eu falo, eu não preciso ficar gritando, não preciso ficar. Não, a gente vem construindo um trabalho, e um trabalho sério, onde eu mostro o meu jeito, eu converso de uma maneira muito tranquila com os meus alunos, mas eu sei ser firme também quando precisa. E também, na hora da luta, aí essa delicadeza, ela acaba um pouquinho, né? Mas, assim, uma coisa não anula a outra. Eu acho que isso que é um grande diferencial e que aproxima tantas mulheres que chegam lá e fala, opa, eu gostei desse lugar, porque a gente sabe acolher, né? Isso. Entender como as mulheres As fazem, inseguranças. as A mulher, com inseguranças. certeza, ela vai chegar com muito mais insegurança do Com que, de repente, um certeza. menino que vai chegar para fazer a aula. Com certeza. E aí, esse acolhimento faz elas ficarem, né? De não, ela é igual a mim e eu quero ficar nesse lugar. E falando ainda do estilo, você sempre teve esse estilo mais feminino? Porque você Sim. luta desde criança, Desde os meus 5 anos. desde os seus 5 anos. Sempre tive, sempre gostei de me cuidar, de passar meus creminhos. Minha mãe é muito assim. Assim, a gente tem uma vaidade e um estilo simples. Uhum. A minha mãe é uma mulher muito bonita, mas na simplicidade dela, sabe? Ela não é uma mulher que faz procedimento, não é uma mulher que faz isso. Então, eu sempre tive esse exemplo de me cuidar, principalmente no que você come também, no que você veste, mas não assim, de uma maneira simples. E lá, por exemplo, no taekwondo, a gente não usa muito, tanto é que eu tiro Tem que tirar tudo, tudo, né? tem que tirar tudo. E eu me acostumei a me ver desse jeito e achar bonito desse jeito também, sabe? E não anula isso. Quando às vezes as pessoas me veem fora, às vezes nem reconhece. Mas assim, eu sempre gostei de me cuidar e sempre gostei de ser desse jeito, ser feminina, conversar assim, conversar baixo, desse jeito. Até para ter uma liberdade, né? Eu Sim. falo que a mulher é muito recente. A vida da mulher no mercado de trabalho, Sim. principalmente em cargos de liderança. Sim. Que a gente começou a ocupar esses espaços lá nos anos 80. Sim. Então, se a gente for pensar historicamente, é muito pouco tempo. É. Então, a mulher, por muito tempo, teve que se masculinizar para assumir esses lugares. Exatamente. Então, são mulheres que são mais ríspidas, até o guarda-roupa é mais masculinizada, na alfaiataria, uma coisa mais estruturada. Uhum. Então, agora que a gente está tendo esse movimento, até dentro da política as mulheres estão mais coloridas, né? Sim, mas eu acho que isso foi construído, né? A gente tem construído muito. Eu também construí isso. No início, eu me senti perdida em muitos pontos também, de como eu ia passar essa firmeza dentro de um tatame. Algumas academias que eu passei tiveram muitos preconceitos, sabe? Como eu ia mostrar que uma mulher, sim, pode dar aula de luta, ela sabe o que ela tá falando. Então, assim, em muitos momentos também eu errei. Tive que reestruturar ali para entender e depois entender o meu valor, que não, mesmo eu sendo assim,
tudo bem, eu passo credibilidade desse jeito também, Isso. sabe? Porque eu sentia isso, eu falava, nossa, será que as pessoas não vão sentir uma credibilidade, uma força em mim conversando desse jeito, Isso. sabe? Falando lento e, enfim, tudo, né? Mas assim, eu acho que a gente vai construindo. É você entender como você é. E Exatamente. isso vir de dentro para fora. Foi um trabalho muito longo, mas que agora hoje eu consigo entender. E assim, tem gente que gosta, tem gente que é de um outro caminho e tudo bem. E a gente vai entendendo como que é, né? É porque é o que eu falo, né? Não basta, a roupa Sim, não vai falar, somente a roupa não vai falar sobre você. É sim, preciso trabalhar também a sua comunicação, a sua postura, o seu sim, comportamento, a linguagem corporal. E isso dentro exatamente. da luta a gente trabalha bastante, né, Milene? Muito, trabalha muito. E assim, é isso que diferencia, porque lá na luta nós somos iguais, as roupas são todas aquelas. Uhum. Claro, tem o peso da faixa, né? A faixa te diferencia, mas a maneira de portar ali, e quando vamos supor, nos cursos, são muitos homens, né? Poucas mulheres ainda. Faixa preta, mulheres que seguem esse caminho, sabe? Então a gente vem construindo isso, vem construindo esse espaço e um espaço de respeito, um espaço de que cada vez mais está sendo tomado também por mulheres, né? E como que você trabalha essa segurança mesmo com as suas alunas, especialmente as alunas Sim. mulheres? Eu converso muito com elas. A luta em si, na verdade, ela já as técnicas, os princípios, a gente tem vários princípios. Eu vou citar alguns aqui, que é os princípios do Taekwondo, que é cortesia, você ser uma pessoa educada, respeitar o próximo, integridade, você ser uma pessoa correta, não ficar fazendo coisas erradas, seguir o caminho certo e aquele caminho sem desviar. Perseverança é uma palavra que eu sempre falo para as meninas, tem que perseverar, tem que acreditar. É a perseverança, autocontrole, Uhum. que é trabalhar esse autocontrole diante de situações, e isso é treinável, é você trabalhar, é você na frente do espelho, é você na sua casa treinar isso, é você dentro do tatame, e o espírito indomável, que é você não desistir. Mesmo que diante de uma situação ruim, você perseverar naquilo. Quando eu passei por algumas situações difíceis, como na pandemia, Aham. que a minha academia ficou fechada por muito tempo, eu achei que a minha carreira tinha sido encerrada ali. E eu falei, como que eu vou fazer? Como eu vou manter, né? Não tem como eu vou manter a aula de luta? E um dos meus mestres de taekwondo, quando eu mandei uma mensagem para ele falando, acho que eu vou parar, acho que eu vou desistir, acho que meu caminho chegou ao fim, não é isso mais. E aí ele falou assim para mim, eu sempre me marcou isso e eu falo para as pessoas. Ele falou, Milena, cadê o espírito indomável que está dentro de você? Porque ele está dentro de você. Você foi treinada nisso uma vida inteira. Você só precisa às vezes buscar. Isso. E às vezes a gente precisa parar, buscar isso dentro de nós para seguir, porque é difícil, né? É muito É difícil. muito E eu difícil. falo que dentro da consultoria de imagem eu trabalho muito a coerência. A gente precisa ter Uhum. essa coerência de quem eu Sim, sou, do que eu sinto, com o que eu sim. faço. Então também traz essa É, congruência mesmo do que a gente, isso. isso que dá força para a gente continuar Porque a senão a perseverar. gente às vezes quer só copiar o outro ou fazer igual tá todo mundo fazendo na internet, e isso perde um pouco da sua personalidade, né? Uhum. Então eu acho que esses princípios me norteiam. O treino é você ter a base nossa, é disciplina naquilo, é treinar, é ir sem falta, repetir, porque na nossa luta tem muita repetição, muita, mas eu acho que só assim vai levar à perfeição. E eu acho que é treinar e manter esses valores e buscar isso dentro de você, porque tá lá. A gente só Isso. precisa buscar. E falando um pouquinho que você desenvolveu uma metodologia específica para mulheres. O Uhum, que que você viu de ponto principal que você precisava adaptar à luta, o uhum, taekwondo, não sei se é o uhum. taekwondo, É, precisa ir lá conhecer, sim, precisa. que você adaptou específico para a mulher. O que que a mulher precisava de diferente? Sim. A primeira coisa que eu
o ponto principal, porque eu pensava assim, quando eu fiz a minha vida inteira, eu era só a mulher, a única mulher, quando chegavam outras mulheres, elas se sentiam um pouco intimidadas por tantos homens, por aquele ambiente diferente, e aí muitas saíam. Então eu pensava, por que não bolaram algo que são só mulheres? Porque a gente sente mais à vontade É. quando é com mulher. Não que com homem, não. Eu tive professores homens, tenho a vida inteira, mas acho que precisava desse acolhimento. E hoje em dia, a gente trabalha, a gente estuda, tem nossa casa, a gente não pode ficar machucando, fazendo uma aula para machucar, para te atrapalhar no seu trabalho. Isso. Um dia você levar um soco aqui sem querer, uma joelhada, num rola do jiu-jitsu, e no outro dia você tem que trabalhar com a sua imagem. É. Então eu falei, vou pensar em algo só para mulheres. E aí eu peguei a minha base do taekwondo e ao longo de todos esses anos eu fiz várias coisas. Já fiz Uhum. jiu-jitsu, já fiz boxe, já fiz krav maga. E aí eu juntei tudo isso e desenvolvi essa metodologia que é uma parte fit, que eu acho que a gente tem que trabalhar esse cardio mesmo. A mulher tem que trabalhar o cardio. Ela precisa. Precisa. Ela precisa trabalhar. Eu até brinco em aula que, numa situação de perigo, se você não saber sair dali, você tem que saber correr. Exatamente. Então, você tem que estar bem, tem que estar preparada para sair daquela situação de alguma maneira. Então, eu trabalho bem a parte fit. E a parte fight, eu misturo técnicas, mas a minha base, principalmente de chute, é o taekwondo, Uhum. mas misturo técnica de boxe. Eu fiz capoeira também por muitos anos, eu fui quase instrutora de capoeira. E eu misturo essas modalidades, assim, as técnicas, tudo que é a minha base, e coloco também defesa pessoal no meio. Uhum. Defesa pessoal específica para nós mulheres, porque eu sei o que a gente passa. É. Eu sei o quanto é delicada algumas situações, o quanto a gente precisa trabalhar isso, o quanto a gente precisa sair daquilo, se pegar na minha mão em festa. Eu sempre falo para as meninas que vão em festas, ainda festas grandes, como você vai sair se o cara te agarrar por trás, agarrar por frente. Vou até contar para as meninas novas aí. Uhum. Na minha época de jovem, Uhum. era muito comum Puxar cabelo. puxar a gente pelo braço. Era Gente, isso era mesmo. comum. Era muito Olha que comum. absurdo. Hoje mudou um pouco, Aham. mas era muito comum. Era muito comum. E aí eu sempre ensinava as meninas como sair dessa situação. Então eu pegava coisas específicas, né? Porque assim, até aquele caso que teve, eu fiz até um vídeo falando da moça que levou o soco. Aham. Tem situações que é difícil mesmo. Tem situações que é muito complicado você sair. Por isso que isso tem que ser trabalhado antes. Eu acho que vem na prevenção. A defesa pessoal da mulher é mais prevenção. É mais a prevenção. É você trabalhar essa mulher, ela entender os riscos, entender o ciclo da violência, entender os tipos de violência, saber ter uma autoestima, Uhum. sabe? E assim, envolve várias questões também, né? Porque muitas mulheres às vezes se tornam dependentes, não sabem como sair daquela situação, mas trabalhar essa autoestima, trabalhar essa mulher para ela entender que ela não precisa passar por isso. Então aí que eu fui organizando isso, todas essas ideias, e aí comecei na garagem da minha casa a dar aula com essa ideia ali, falar, e as meninas começaram a gostar. Ah, e você aí, já começou a sua modalidade lá atrás. Lá atrás, só. lá na garagem da minha casa. Eu, na verdade, já dava aula de taekwondo, ainda nem era faixa preta. E aí eu pedi um espaço numa academia aqui para dar, porque eu já tinha essa ideia. Uhum. E aí o dono falou, não, Milena, não vai dar certo, vamos deixar isso. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu saí dessas academias porque tava muito difícil. Era um ambiente muito masculino, as pessoas não estavam acreditando no meu trabalho, sabe? Como professora de taekwondo. E aí eu passei por muitas situações. Nessa época eu fazia mestrado, aí meus pais falaram comigo, Milena, não precisa disso, pra que você vai entrar nesse meio? Só que tinha algo que me movia, que eu não sei explicar, mas era porque era pra ser isso a minha vida. E aí eu comecei a dar aula na garagem da minha casa. Eu falei, então vou largar as academias, comprei um tatame e comecei a dar aula de taekwondo. E dessa modalidade que não tinha nome na época, aí depois teve um outro nome, depois a gente mudou, passou por algumas transições. E aí comecei a dar aula ali para essas mulheres. E aí elas começaram a gostar. E naquela época não tinha Instagram como era hoje. Uhum. Era falando uma para outra. Aí uma falou para uma, para outra, e começou a crescer.
Dali eu fui para um espacinho que eu montei a companhia de lutas, Milena Gomes, nesse espaço ali na Avenida João 23, e dali eu fui para um espaço maior. E aí, assim, explodiu, Ai, que graças a legal. Deus. E eu queria que você deixasse um conselho ali para quem pensa em fazer uma atividade como a luta, para quem quer se desafiar, seja na luta, qualquer outra área. Eu queria que você trouxesse o seu olhar, não só Tá. como uma mulher que ensina autodefesa ali para outras mulheres, mas também que teve uma história de vida de Sim, superar momentos de não ter alguém acreditando, porque seu trabalho é de uma área sim, mais masculina. sim, com Então, eu queria que certeza. você desse Eu uma palavra aí. acredito, Dani, que a gente precisa procurar espaços que você sinta bem também, espaços que você procura, vai lá, conversa, entende, vê se tem aquilo de acordo com o que você acredita, porque existem muitas academias, Uhum. mas existem linhas também, sabe? Uma linha que você vai seguir ali mais disciplina, mais princípios. Então, acho que você deve ver o que encaixa melhor com você. E eu acredito que todas as mulheres precisam fazer aula de luta, precisa ter essa vivência, porque isso abre a cabeça. Uhum. Você não vê só assim, você abre para possibilidades, sabe? Diante daquela situação, opa, eu sei mais ou menos o que fazer aqui. Infelizmente, a gente vive num mundo que tá de cabeça para baixo, as coisas estão acontecendo muito. Então, acho super necessário todas as mulheres fazerem uma aula, não precisa ser a minha modalidade, mas uma aula de luta que vai abrir a sua cabeça. E eu acho que a gente precisa conversar sobre esse Isso. tema, sobre violência, mostrar quais os tipos para eu falar para você, você passar para uma amiga, a gente ter esse canal de falar sobre isso, para eu entender o que está acontecendo, saber o ciclo da violência e saber prevenir. E além de tudo isso, é trabalhar a pessoa que você é. Eu acho que isso é o ponto mais importante. Trabalhar, eu não mereço isso, eu tenho a minha vida, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu sou uma mulher forte, uma mulher que é guerreira, trabalha, eu não preciso passar por determinadas situações. Então, acho que essa autoconfiança, isso é muito importante. Então, é E um é conjunto. construído, né? E E é eu acho construído. que a luta ou alguma outra atividade física que traga o foco para a gente mesmo é muito importante Sim, para a gente sim, parar de. Porque quando a gente não presta atenção na gente, a gente vai se perdendo, né? exatamente. E vai se perdendo, e aí começa a dependência, muitas vezes emocional, a Exatamente. psicológica. Então a gente precisa desse momento de voltar, para De acreditar em voltar. mim mesma Exatamente. e Olhar para seguir. você, quem Isso. você é, as coisas que você gosta, porque às vezes você vive tanto pelo outro que Uhum. você nem sabe o que que você gosta, como seria a sua vida, sabe? E assim, eu não falo para as alunas, eu não incentivo, eu tenho que largar, tô passando por isso. Não, eu acho que você tem que abrir a sua cabeça Isso. para situações, para a pessoa que você é. De acordo com o que você é, você merece isso, você tá passando por isso, como que tá sendo? Mas a gente às vezes não tira isso, a mulher é tão atarefada, É, são tantas coisas que às vezes a gente não tira esse tempo, por isso é isso. importante, É é muito importante. importante. Isso. E chegando aqui para o nosso encerramento, eu gosto sempre do momento blogueiragem que a gente ama. Sim, E eu queria perguntar, o que que você não fica sem? O que que você ama usar? O que que se você se arruma para ir pro tatame, sim. conta pra gente. Eu gosto de estar bem lá, então eu sempre gosto de passar um batonzinho, eu acho que dá uma corzinha pra vida, eu sempre passo tons mais marrom, eu gosto desses tons, não tô de brinco nem nada dentro do tatame, porque Uhum. não pode, e eu sempre dou esse exemplo para as alunas também, que a gente é melhor sem nada, então eu sempre passo um batonzinho, gosto de passar um rímel, um corretivo, e tô pronta. Gente, ela vai arrasando pro tatame. Eu vou sim, eu gosto. E fora do tatame, o que que você não fica sem, assim? O que que você ama usar no momento ali social? Se é do vestido, é da saia, da calça, como que é? Olha, eu acho que eu gosto muito de vestido, tenho bastantes, gosto de um saltinho,
fora, porque no meu dia a dia eu só uso roupa de ginástica, né? Mas eu mesmo assim, mesmo no dia a dia, eu tento estar bem. Hoje tem muitas opções, né? Tem muitas opções. Hoje você joga uma blusa, um blazer por cima fica bonito. E as roupas fitness hoje Elas são estão muito muito bonitas. Exatamente. Da academia para a vida, eu Exatamente. falo. Tem muita opção interessante. Tem opção. Então, assim, no dia a dia eu uso muito tênis, mas eu tento me vestir melhor, me vestir bem, porque numa situação ali preciso sair para um lugar, para o outro, mas fora disso, fora do meu trabalho, eu já gosto de colocar um vestido, um saltinho, eu gosto de arrumar meu cabelo. Meu cabelo, ele sempre foi, tive várias questões com o cacheado, tive que passar por aprender a gostar dele também, sabe? Porque na nossa época passada a gente não se conectava com o cabelo cacheado, né? E aí eu passei por isso e hoje eu gosto de cuidar, gosto de usar e me cuidar dele também. Eu falo que o cacheado, ele depende de autoconhecimento, a gente precisa ter intimidade com o cabelo, não é? Exatamente. Você precisa, e assim, como desde criança a gente tinha exemplos de que o cabelo liso era bonito, eu sempre fiz progressiva, e aí depois chegou de um determinado tempo da minha vida, que aí é essa época que você começa a se conhecer. Eu falei, não, essa não é a Milena, sabe? Eu preciso libertar disso. E aí você vai aprendendo e você vai conectando com pessoas, olhando, falando, não, é bonito assim também. E aí eu fui aprendendo nesse caminho, e hoje gosto, sei me cuidar, sei cuidar do meu cabelo, e acho que essa é a Milena hoje, sabe? E eu acho incrível, né? Porque você, como uma liderança ali no tatame, você também inspira essas mulheres a não só se defender, como também cuidar da aparência, da imagem. Sim, que faz toda a diferença. Você tem que se sentir bem, né? Bem com você. Isso reflete, acho que, em tudo na sua vida, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que está ouvindo a gente, para se conhecer, não sei, o que você quiser. Tá bom. Eu acredito que nós, mulheres, precisamos sempre estar atentas diante de todas as situações. Nós precisamos nos conhecer, estudar e ir a fundo no que você gosta, no que você quer para sua vida. Nós ainda estamos conquistando muito, né, na nossa caminhada, temos muito para conquistar ainda, e acredito que quando a gente se une, mulheres se unem nesses canais para conversar, entre tantos outros, a gente se fortalece. E não é um clichê. Não. É se fortalecer mesmo, ela conseguiu, eu também consigo, eu também posso fazer isso, eu também posso lutar. Eu posso lutar dentro do tatame, eu posso lutar fora do tatame. Nós temos essa força muito grande. Então, eu acredito que nos unindo, a gente tem muito mais para fazer. Acredito que todas as mulheres precisam saber lutar, precisam saber se defender, precisam falar sobre esse assunto. É um assunto delicado, que, igual estamos falando, da violência contra a mulher, mas a gente precisa falar, precisa mostrar mais isso para a gente se defender, para a gente sair e cada vez mais acabar com essas situações. E acredito que a luta, ela tem esse caminho importante, a luta, ela faz você ser forte, independente de parte física, mas trabalha a sua cabeça também, trabalha dentro de você. Então é você procurar uma coisa que te faça bem, e seguir firme naquilo de acordo com os seus princípios, os seus valores, não esquecer o quanto você é importante. Mesmo em qualquer situação que você esteja, onde você esteja, o quanto você é importante, quanto você é valorosa, e você seguir nesse caminho. Eu acho que é o caminho certo. Milena, eu queria muito agradecer a sua presença, foi muito rico o nosso bate-papo, espero que tenha inspirado muitas mulheres a se olharem com mais cuidado, com mais atenção, e se desenvolverem cada vez mais. Muito obrigada. Com certeza, obrigada a você pelo convite, e que se quiser, qualquer dia, eu vou lá experimentar. Também, vai lá fazer uma aula de Fit Fight. Obrigada, Dani. Então é isso aí, espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!